O que aconteceu com os 236 anos perdidos? Então, queridos, ponha sua atenção aqui agora. Nós vamos falar de coisas que não é todo mundo que fala. Não interessa a muita gente, não interessa às vezes porque o assunto não é interessante e para outros não interessa falar porque é um assunto que incomoda. Falar que existe um erro no calendário incomoda muita gente. Você sabia que o calendário hebraico de 5.784, na realidade, está com uma falta de anos nele? Ou seja, na realidade, o que foi tirado dele, se colocasse agora no calendário, nós já estaremos praticamente em cima da data para o grande Shabat, ou seja, para o grande milênio. Então, existe uma ausência de anos no calendário hebraico. Foram tirados anos do calendário hebraico. De 5.784, que é esse ano em que estamos, desde a criação do mundo, Mibriat Aulam, desde Adão, na realidade. Então, se está faltando 236 anos aproximadamente, será que a gente pode presenciar algo para o final desse ano ou para o ano que vem? Tudo isso é muito importante você estar com a gente nesse vídeo. Sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo para vocês sobre os anos perdidos do calendário hebraico. Shalom, shalom, queridos. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, um vídeo muito importante para que você tenha ciência do momento espiritual que você está vivendo hoje, nos últimos dias. Ou seja, na realidade, que a humanidade está vivendo. Agora, esse conhecimento que nós vamos passar aqui hoje é um conhecimento que não é todo mundo que tem. Primeiro, porque não está acessível a muitos. Segundo, porque não são todos que se interessam e outros que nem não dão importância por isso. Mas você que está conectado com a gente agora, você que está conectando, sintonizando agora, talvez você ainda não é inscrito no canal, ou você mesmo que já nos acompanha aqui, está tendo a oportunidade de ver detalhes sobre essa informação. E o quão urgente e quão sério é o que nós estamos vivendo agora nos últimos dias, em relação aos tempos. Porque um calendário em que o tempo é alterado, quando a gente pensa que a gente está num lugar, a gente já está no outro. E a porta já está quase abrindo. Então é muito importante você ficar até o final. Nós temos muitos detalhes e muitas informações para passar para vocês, com fontes. Não é achismo, não. Tá? São fontes em que vocês vão ter conhecimento aqui e informação. Portanto, eu já quero pedir a vocês, já convidar a vocês, que vocês deixem aqui o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, né? Acionar lá o sininho para que você possa receber as notificações. Se você quiser participar do nosso grupo de membros, também você vai nos abençoar muito, porque você se torna parceiro aqui do nosso canal. Então, queridos, aproveite esse vídeo, aproveite essas informações. E o que a gente sempre pede, que é um dos maiores objetivos nossos, compartilhe o vídeo, faça que chegue a mais pessoas, seus amigos, seus parentes, as pessoas que você ama, até mesmo aqueles que você às vezes não conhece, mas quer compartilhar. Compartilha para que eles possam saber que o tempo está sendo abreviado. O tempo está sendo abreviado. Muito importante conhecer esse tema. Aqui abaixo você vai ter no link da descrição desse vídeo várias informações importantes. Você tem as informações sobre os nossos cursos, o nosso curso de judaísmo. Aproveitando, quando a gente começa aqui os nossos slides, já no material que a gente sempre prepara para vocês, né, com muito carinho, já as informações sobre a nossa Yeshivá, sobre a ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, que é uma escola judaica, uma escola rabínica, onde você tem a oportunidade de ingressar nessa escola
Você pode estudar conosco todo o conteúdo teológico, bíblico, desde Gênesis a Apocalipse, ou seja, desde o Sefer Bereshit ao Sefer Hitgalut, e estudar as Escrituras dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto do original das Escrituras, abordando o hebraico, o aramaico também, muitas vezes o grego, dentro do comentário dos sábios de Israel. Contamos com professores muito bem capacitados, também líderes de congregação, rabinos, né, roshim, ou seja, há uma grade muito especial preparada para você. Então não perca tempo, entre aqui nos links e já comece a estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes, um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e, sim, adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Baruch Hashem, vamos então iniciar o nosso material. Os anos perdidos do calendário judaico. Estamos no fim do caminho e muitos não sabem. Muitos não sabem. Então quer dizer que existem anos perdidos do calendário judaico? Sim, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema hoje. Nós vamos conhecer mais profundamente. Eu quero dizer a vocês que nós estamos preparando algo muito importante, algo que vai abençoar a vida de vocês de uma maneira muito especial. Vocês já perceberam que aqui no nosso canal vocês têm conteúdo de verdade, né? Com conteúdo bíblico, conteúdo histórico, conteúdo espiritual, conteúdo acadêmico. Porém, vocês não têm o material didático pelo fato de ser vídeos que são postados gratuitamente para todos, para que seja acessível a todos, para que abençoe a todos. Mas nós estamos também criando algo que vai beneficiar muito a sua vida. Eu quero que você esteja atento, tá? Vai ser uma grande oportunidade que você vai ter de adquirir também material didático para os seus estudos. Então, além da nossa Yeshivá, que é um sistema acadêmico, onde você, depois de estudar, você recebe uma certificação, um diploma, onde você tem um registro aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, você também vai ter oportunidade de ingressar num trabalho que nós estamos realizando, que vai beneficiar muito a tua vida, também proporcionando material didático. Então fique atento, porque em breve nós vamos estar anunciando coisas boas para vocês. Então, queridos, vamos entrar agora nesse universo que envolve esse tema tão especial, tão enigmático, né? E tão urgente, eu posso dizer. Tão urgente, porque se ao olhar para o tempo, e eu vejo que o calendário judaico oficial, né, desde quando a gente diz em hebraico Mibriat Haolam, desde a criação do mundo, que na realidade é desde Adão, são 5.784 anos, e me vem a informação de que está faltando anos nesse calendário, então eu tenho que parar e pensar assim, o que está acontecendo? Aonde é que está a verdade nisso? Existe esse tema realmente? Isso tem fonte verdadeira? Será que isso não é uma invenção? Então, tudo isso vai ser importante para a gente poder analisar aqui hoje. Então, eu convido você para que você esteja conosco aqui no nosso shiur. Vamos já compartilhando o nosso material com vocês. Então, vamos lá. Os anos perdidos do calendário judaico, estamos no fim do caminho e muitos não sabem. Bom, nossa civilização ocidental usa um calendário que começa a partir do primeiro advento do Messias de Israel, Yeshua, conhecido como Jesus Cristo. Para nós, é o ano de 2024, depois de Cristo, e o termo DC é um anacrônimo para o ano Domini, no latim, isto é, cerca de 2024 depois de Cristo, anos atrás. Yeshua nasceu em Belém. Em 1658, James Ussher
definiu a data do nascimento do Messias em 4 a.C., ou seja, a data que marca o ano zero, que seria o nascimento dele, na realidade ele não teria nascido nesse ano zero de 2024, e sim 4 anos antes. Essa é a datação marcada por Jamie Ussher, alegando que o nosso calendário tinha um erro aí de 4 anos. De acordo com Ussher, Adão foi criado na sexta-feira, 6 dias após a lua nova de setembro-outubro de 4004 a.C., dado que acrescentou a importância do nascimento do Messias sendo exatamente 4.000 anos após de Adão. Hoje, em 2024 depois de Cristo, entre os judeus se entende que Adão foi criado cerca de 5.784 anos atrás e que Yeshua nasceu cerca de 2024 anos atrás. O calendário judaico, que neste ano é 5.784 da Era Comum, e o termo Era Comum é um anacrônimo para Anno Mundi, no latim, né, a partir da criação do mundo, alegando que Adão foi criado apenas 5.784 anos atrás. Ao comparar o calendário judaico com o calendário gregoriano, somos confrontados com o desaparecimento de 236 anos. Então, eu espero que você esteja acompanhando, você já está percebendo aí que existe realmente um confronto. E a gente vai mostrar isso para vocês aqui, literalmente. Vocês vão ver datas. E por isso eu quero pedir a atenção de vocês, porque aqui nós vamos estar tratando com um assunto documental, tá? É documental. Isso é muito importante, porque a seriedade que a gente tem que tratar isso tem que ser num nível bem forte, num nível bem alto, porque a gente não pode estar aqui com achismos, criando ideias, inventando coisas. A gente tem que ser verdadeiro, trazer fontes para vocês, tá? Porque a gente está envolvendo conhecimento, vida espiritual, isso é muito importante, esse respeito e essa seriedade, tá? Existem muitas pessoas com os seus achismos, com as suas teorias, com as suas criações, e, é claro, cada um tem os seus seguidores, seguem quem quiser, mas eu acredito que a gente precisa seguir algo sério, caminhar de forma verdadeira, olhando para aquilo que é verdadeiro, né? Ou seja, claro que todos nós temos direito às nossas opiniões, desenvolver a nossa própria opinião pessoal, né? Nosso modo de pensar, de meditar, mas é importante entender que estar no que é verdadeiro te dá a capacidade de estabelecer a verdade. Né? Bom, tudo aquilo que é conjectura é uma possibilidade. Mas nós vamos aqui continuar, porque veja que informações valiosas que nós estamos trazendo para vocês aqui. Olha, na década de 1990, muitos cartazes surgiram em Israel declarando que o Messias estava vindo. Também nos Estados Unidos, e em janeiro de 1994, os judeus Lubavitcher, ou melhor, judeus do Chabad, declararam que o seu líder, Menachem Mendes Schneerson, também conhecido como o Rebbe de Lubavitch, seria o Messias. Infelizmente, no verão ele morreu daquele ano. Então, vocês vão ver aqui alguns cartazes. Esse é o Lubavitch Rebbe, né? O nome dele era Menachem Mendes Schneerson, e ele foi considerado Mashiach pelo seu movimento, que é o movimento Chabad, o movimento Lubavitch. Né? Então, estou trazendo aqui para vocês outras imagens, aqui tanto em Israel quanto em Nova York, escrito assim, olha, em hebraico, Mashiach Ose Lechai Nissim. Ou seja, o Messias faz milagres, e aí está a foto do Lubavitch Rebbe. Nessa outra que você vê aqui, ele diz assim, Messiah is here. O Messias está aqui. Igual a essa outra, Moshiach is here, ou seja, o Messias está aqui. Foram cartazes divulgando que ele seria o Messias, mas ele claramente não cumpriu todos os requisitos necessários para isso. O Rabino Yitzhak Kadurer, que é outro líder místico de Israel, declarou antes de morrer, ele foi um rabino muito influente para o seu tempo, e ele declara antes de morrer que o Messias estava para chegar, no mais tardar, em setembro de 2007, especialmente ali, né, para o final do ano, o Messias estaria se manifestando em 13 de setembro, justamente o período aí das festas mais solenes para o calendário hebraico. E
isso foi um grande fervor em Israel. E, no caso, se o calendário judaico ele está correto, então a pergunta é, por que então que todos os Yehudim, os judeus, estavam procurando pelo Messias justamente naquele momento e agora também? Né? Já há cerca de 700 anos atrás, os judeus místicos, cabalistas, escreveram que o Messias viria ao mundo na virada do milênio. E quando a gente fala de virada do milênio, né, a gente tem coisas muito interessantes que aconteceram. Quando o 60º ano, olha o que está escrito, quando o 60º ano cruzar o limiar antes do 6º milênio, o Deus do céu virá visitar os filhos de Jacó, preliminarmente como uma lembrança. No ano 66, o Mashiach será revelado na terra da Galileia. Zohar, volume 1, página 370. Obviamente, o 60º ano era o ano de 5.760. E o limiar do 6º milênio foi o nosso ano de 2000, 2001. A aparição do Messias nos anos 66 forneceu a base para a recente previsão do Rabino Kaduri, já falecido. Poucos meses antes de Kaduri falecer em janeiro de 2006, com a idade de 108 anos, ele surpreendeu seus seguidores quando lhes disse que se encontrou com o Messias. O Rabino Kaduri enviou uma mensagem para sua sinagoga no Yom Kippur, o dia do perdão, ensinando como reconhecer o Messias. Ele também mencionou que o Messias apareceria para Israel após a morte de Ariel Sharon. Outros rabinos predizem o mesmo, incluindo o rabino Haim Cohen, o cabalista Nir Ben Artzi e a mulher do rabino Haim Kneivesky. Aqui você vê o bilhete que o rabino Yitzhak Kaduri escreveu e as iniciais da frase formam o nome Yehoshua, que é o nome inteiro de Yeshua no hebraico. Então é a mesma palavra, é o mesmo nome, Yehoshua e Yeshua, e ele escreveu o nome de Yeshua no folhetinho para todos os seus discípulos na sinagoga. Né? Agora, o que aconteceu com os 236 anos perdidos? Então, queridos, põe a sua atenção aqui agora. Nós vamos falar de coisas que não é todo mundo que fala. Não interessa a muita gente, não interessa às vezes porque o assunto não é interessante, e para outros não interessa falar porque é um assunto que incomoda. Falar que existe um erro no calendário incomoda muita gente. Então, por que esse calendário está sendo seguido da maneira como está seguido? Eu quero só deixar aqui também uma nota que não há erro, não há problema com os dias da semana. Tem muita gente encasquetado com isso daí, fica perguntando se sábado é sábado mesmo. Não, os dias da semana estão corretos desde a criação do mundo. O mundo inteiro caminha nos dias da semana normal, só o que existe é mudança de fuso horário. Agora, os anos foram alterados. É isso que é importante dizer, certo? Não entra nessa neura de que os dias da semana estão errados, não. Está errado, ou seja, o que foi tirado, o que foi abreviado por uns anos, tá? Mas dias da semana continuam os mesmos. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que aconteceu, né, com esses 236 anos perdidos? Bom, Floyd and Jones, que é onde a gente está trazendo as informações do livro e do material de pesquisa e arqueologia, né? A cronologia do Antigo Testamento relatou que os primeiros historiadores judeus datou o ano de 312 a.C. como o tempo do estabelecimento da dinastia Seleucida. Seleuco foi um dos 4 generais que dividiu o Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. De acordo com a cronologia de James Ussher, em 312 a.C., Seleuco recuperou o reino de Antígono. No entanto, afirmam as fontes judaicas que a data de 321 a.C. remonta a uma promessa feita a Alexandre o Grande, e eles chamaram de Minyan Ishtarot. Então, só para você entender o que é o Minyan Ishtarot, foi o calendário hebraico que deixou de ser usado o Seder Olam, que era usado desde lá da criação do mundo, e quando Alexandre dominou a parte da terra de Israel, houve um acordo entre ele e o sumo sacerdote, aonde ele não destruiria o templo, onde ele não profanaria o templo, e em homenagem ao imperador Alexandre o Grande, todos os judeus que nascessem naquele ano iriam se chamar Alexandre, e eles mudaram o calendário do Seder Olam, que estava contando desde a criação do mundo, para o Minyan Ishtarot. Então, a partir daquela data, ficou marcado como um ano zero. E dali para frente, todo o povo de Israel passou a contar os seus eventos históricos
e os eventos espirituais a partir daquele calendário. Então, é só para vocês entenderem isso, o que é o Minyan Starot, tá certo? Então, esse calendário ele vai perdurar até um determinado tempo, nós vamos ver aqui, e depois ele volta a ser o que é hoje, que é o Seder Olam, que era o desde a criação do mundo e foi alterado. Então, calendário judaico aprovado em 1517. O que significa isso? De acordo com a Timeline Enciclopédia Judaica, por Matis Kentor, quando os turcos conquistaram o Egito em 1517 e o sistema de comunidades judaicas estruturou mudanças, o rabino David ibn Zimra se tornou o líder dos judeus egípcios formalmente e encerrou a Mishnah, o Minyan Starot, que é esse calendário. Você tem na página 185 do livro. A partir desse momento, os judeus começaram a utilizar o seu moderno calendário dos seus anos a partir da criação, tal como consta no Seder Olam, ou seja, voltou ao que tinha parado lá atrás, quando Alexandre havia conquistado a parte do Oriente. Tinha pausado para iniciar um outro calendário, agora em 1517 volta a contagem que era antes, ou seja, equiparando, consertando os anos para harmonizar tudo de novo. Então, agora nós temos a data certinha, ou seja, de 5.784, desde a criação do mundo. Claro que a gente vai falar dessa defasagem de anos aí, o que aconteceu. Até 1517, os judeus dataram seus eventos históricos a partir de 312 a.C. Mas foi no ano que Alexandre estabeleceu a conquista do Império? É evidente que não. Alexandre conquistou o Império Persa em 331 a.C. e morreu em 323 a.C. Então, por que dizer que o Império Grego foi estabelecido no ano de 312 a.C.? Bom, Antígono esteve na Babilônia e Pérsia e retornou as suas tropas para a Frígia. Não é? Veja que o tema histórico ele é muito relevante. Relativamente a 312 a.C. E James Ussher escreveu: tinha Seleuco conquistado este poderoso exército e facilmente subjugou as províncias dos Medos, Susa e a fronteira com outros países. Aí a história dos Macabeus vai dizer para a gente, conta que o Império Grego começou neste período. Sem dúvida, isto foi a partir de setembro ou outubro do ano 312 a.C. Bom, o escritor dos livros dos Macabeus calculou que o ano grego começou nesta altura. E aí você tem a referência nas página 329. O primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1, verso 10, mostra as datas dos eventos de 175 a.C., como sendo 137 anos após o início dos gregos, que é 312 a.C. Veja, são dados, queridos, dados importantíssimos. Esse ano, Antíoco Epifânes formou uma liga com determinados políticos em Jerusalém, e isso acabaria por levar à profanação do templo em 168 a.C. e a revolta dos Macabeus que se seguiu. O segundo livro dos Macabeus contém ainda mais eventos que refletem um Minyan Starot. Aí você tem um calendário que se firmou no ano 312. Nenhuma data histórica judaica oficial foi registrada antes de 1517 d.C., à exceção do Seder Olam, que datou os eventos a partir da criação. Então, espero que até aqui você esteja acompanhando bem. Nós estamos trazendo toda a informação anterior, né, ao Seder Olam, ou seja, o Seder Olam vinha desde a criação do mundo. Aí ele para em 312, ele fazendo que o calendário volte a ser contado da mesma maneira que era contado desde a partir do mundo. Então, só corrigiu os anos perdidos ali, que faltou por causa do Minyan Starot, e igualou novamente, tá certo? Então, agora ele volta ao Seder Olam, e é o que eu quero que a tua atenção fique aqui. Não perca atenção não, para você entender bem o que vai acontecer a partir de então. Agora a gente entra no Seder Olam, o calendário judaico. Base para o calendário judaico moderno reside no Seder Olam, né, que é o livro da Ordem do Mundo, que foi compilado em meados do segundo século por Rabi Yossi ben Halafta. Ele morreu em 162, ali depois de Cristo. Rabi Yossi Halafta era um estudante do famoso Rabi Akiva ben Yosef, o pai da Mishnah. Durante a revolta de Bar Kokhba contra os romanos, que foi de 132 a 135 depois de Cristo, os 90 anos de idade, Akiva deu sua bênção para a proclamação da Revolução Bar Kokhba, que foi a estrela de Jacó, baseada lá em Números 24:17. Israel há muito esperava um Mashiach, o Messias, e Bar Kokhba foi morto em 185 depois de Cristo e a revolta foi esmagada.
O general romano Adriano cercou a cidade de Jerusalém, com grande furor ergueu uma estátua de Zeus no monte do templo e mudaram o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, de modo que o nome de Jerusalém pudesse ser perdido na história. Ele cercou a maior parte da população judaica e vendeu-os como escravos nos mercados do mundo. Sabe o que aconteceu com o Rabi Akiva? Ele foi preso junto a um Sefer Torá, um rolo da Torá, e foi queimado vivo com o rolo da Torá. Né? E todos os seus discípulos foram assassinados. Ou seja, a yeshiva dele foi exterminada por causa da revolta, por ele ter apoiado Bar Kokhba, que também a revolta foi esmagada. Então, esse foi o preço por haverem rejeitado a messianidade de Yeshua e proclamado outra pessoa como Mashiach. É claro que a gente fala assim, mas eles foram heróis para o povo de Israel, né? Ou seja, lutando contra a tirania romana, contra a opressão romana. Mas, voltando aqui, para que a gente possa prosseguir dentro do entendimento, é muito importante compreender esse princípio, né? Ou seja, aonde o Sederolam agora vai começar a ter a alteração que a gente está falando. Ao longo dos próximos 20 anos, Yossi ben Halafta compilou aos seus colegas o Sederolam como objetivo primário, fazer com que as 70 semanas de Daniel apontasse para Bar Kokhba como Messias judeu. Você entendeu isso? Você entendeu que agora, para que Bar Kokhba pudesse ter a aceitação do público como Mashiach, ele teve que fazer ajustes? Ajustes estes nos tempos para que a contagem das semanas de Daniel, dos anos que formam as 70 semanas de Daniel, que tem que dar no Mashiach, desce não em Yeshua de Nazaré, mas sim em Bar Kokhba. Então veja que há uma intenção para poder tentar mudar a história, alterando datas dos tempos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso Mashiach Yeshua disse isso, que muitos viriam dizendo ser o Mashiach, o Cristo, e enganariam a muitos. Essa é uma figura sobre Rabi Akiva, né? E Bar Kokhba aí sendo representado nessa imagem. Foi um grande guerreiro, um grande herói para o povo judeu, mas lamentavelmente morreu esmagado, com muita gente morta, com muita destruição, pelo fato de que o nosso Mashiach profetizou toda essa desgraça sobre o povo de Israel por conta de todo o pecado e rejeição de tudo que Hashem fez ali no século I para o povo de Israel. Bom, então vamos ver qual é o erro. Qual foi o erro, então, que cometeu ali Yossi ben Halafta, né? A alteração do calendário judaico. Mas então Yossi ben Halafta deliberadamente cortou outros 154 anos. Do quê? Do período do Império Persa. Então, houve a necessidade de fazer ajustes. E esses ajustes vão ser realizados. Então, olha, em vez de 13 imperadores Medo-Persa, durante um período de 207 anos, o Seder-Olam Rabbah, que é o calendário judaico, reivindicou o período de somente 5 imperadores persas, num período de 53 anos. Veja isso, queridos, de 13 imperadores para 5, do período de 207 anos para 53. Este foi o seu maior erro de todos. Há muitas provas históricas dos 207 anos de duração do Império Medo-Persa. Ambas as fontes, gregas e romana, dão amplos detalhes. 13 imperadores medo-persa reinaram durante o curso de 207 anos, desde a queda do reino de Balsazar, em 538 a.C., e sobre a ofensiva de Alexandre sobre Dário, em 331 a.C. Então, assim, não tem como esconder que houve um erro. Não tem como esconder que houve uma adaptação da história, porque é uma defasagem de ano. De 207 para 53 é muita coisa. Então, nós vamos continuar aqui, porque vem mais informações que vão se agregar a esse tema. Então, atenção, não saia. Vá com a gente até o final para que você possa entender tudo plenamente, ok? E deixe o seu like. Não se esqueça, se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui, compartilha, tá? Isso vai ser muito importante aqui, muito relevante para o trabalho que a gente realiza. Bom, então vamos aos detalhes, né, da alteração do tempo. Então, põe a sua atenção, porque vai ser muito importante você compreender. Primeira coisa,
alterou o período do tempo da vida de Abraham e seu pai Tera na alteração do tempo. Olha que coisa, que audácia. Né? Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde alterar tempo da vida do nosso patriarca? Então você vai entender melhor isso aqui. O Seder Olam alega dizer que Terah, o pai de Abraão, gerou Abraão com a idade de 70 anos. Gênesis 11, 26 diz, e viveu Terah 70 anos e gerou Abraão a Naor e a Harã. Porque os estudiosos judeus não perceberam que neste verso 26 do capítulo 11, que os 3 filhos de Tera são ali nomeados. Embora Abraão fosse nomeado em primeiro lugar, ele não era o primeiro gerado, ou seja, o primogênito. Nem todas as 3 crianças nasceram no mesmo ano. Para o nascimento de Abraão, devemos consultar os seguintes versos. Verso 32 do capítulo 11 de Gênesis. Foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Harã. Então veja, depois da morte de Tera, os seguintes versos dizem-nos que Abraão deixou Harã com a idade de 75 anos. Verso 4 do capítulo 12 de Gênesis. Assim partiu Abraão como Adonai lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ora, Abraão era de 75 anos de idade, quando seu pai morreu com a idade de 205 anos. Isto faz com que Tera tivesse 130 quando nasceu Abraão, e não 70. Você consegue entender isso? O Seder Olam simplesmente ignorou aqueles 60 anos extras. Em vez de Abraão ter nascido em 1948, depois da criação de Adão, como confirma o Seder Olam, ele, na realidade, teria nascido em 2008 anos depois da criação de Adão. Então, você percebe como é sério esse assunto e que não tão facilmente isso vai ser corrigido, porque até hoje é ensinado dessa maneira. Se ensina nos estudos da Torá que Abraão nasceu em 1948, no ano 1948, depois de Adão, não em 2008. Então, para fazer essa correção, teria que haver realmente uma convenção judaica que fizesse o tikkun ali, o conserto, a retificação nesse calendário. Mas vamos lá, que isso tudo serve para você entender que o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito importante. Bom, em segundo lugar, o Seder Olam data o pacto de Abraão, feito, né, ou seja, o pacto de Hashem, de Deus, feito com Abraão, no seu 70º ano, ou seja, quando ele tinha 70 anos. No entanto, as escrituras afirmam que Abraão tinha 75 anos de idade. Aqui está outro erro de 5 anos. Em terceiro lugar, Usher dá detalhes de 497 anos desde a fundação do primeiro templo para a consagração do segundo templo, que foi aí entre 1012 a 515 a.C. Mas o Seder Olam, que é o calendário atual, reivindicou apenas 480 anos, um déficit de 17 anos. Então o Dr. Floyd Jones escreve: diferentes decisões em colocar as datas dos reis de Israel no que diz respeito aos reis de Judá, durante o período da monarquia dividida em conta para este déficit de 17 anos. Cronologia, páginas 295 e 296. Até o momento, assumimos que as diferenças na Seder Olam, que é o calendário, eram simples erros. No entanto, a partir deste ponto, estamos admitindo que Rabi Yossi ben Halafta e seus colegas deliberadamente cortaram 154 anos do período do Império Persa. Você vê a declaração deste doutor, desse pesquisador, desse arqueólogo, desse historiador? Então, assim, é inegável, porque até aqui se pensava que era apenas erro. Mas não, o que parece realmente que foi proposital, foi intencional. Cada vez mais vai se clareando, vai se ficando mais transparente que havia sim uma intenção por trás da alteração dessas datas. Ou seja, era realmente a rejeição de Yeshua como Mashiach, o Yeshua de Nazaré, Yeshua ben Yosef, para proclamar Bar Korbá como, na realidade o nome dele era Shimon Bar Korbá, né? Como Mashiach. Então, assim, você vê que há uma intenção deliberada realmente por trás, né? E isso não é
Nós não estamos fazendo uma análise aqui emocional, né? Estamos aqui muito emocionados, né? Cheio de fervor, eu defendo isso, você defende aquilo, porque eu creio nisso, você crê nisso. Não é isso. Nós estamos falando de pessoas pesquisadores, arqueólogos, pessoas que são cientistas, que buscam, que vão às fontes, que veem realmente as ligações arqueológicas históricas e que mostra realmente como foi o calor vivido no século I. Não? Bom, chegamos ao ponto em que alterou o período de tempo dos imperadores persas na alteração do tempo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que você viu, dentro do contexto bíblico, como foi feita essa alteração ali da vida de Abraão, da vida do pai dele, daquele contexto bíblico. E você consegue olhar isso dentro dos próprios versos bíblicos, da Torá. Não? Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo na lista histórica dos imperadores medo-persas, aonde foi tirado ali, são vários imperadores, e foi apenas registrado 5 pelo Cederolan. Vamos lá, caminhe comigo aqui. Segundo o Dr. John Floyd Nolan, o Cederolan dá cronologia de 52 a 53 anos para a história persa. Vamos lá, o primeiro. Dario Medo reinou um ano, aí de 3.389 a 3.390, que é equivalente ao ano de 374 a 373 a.C. Babilônia foi conquistada nesse período, em 374 a.C., data em que, em vez de 538 a.C., Daniel foi colocado na jaula dos leões. Todo esse contexto aí da parte de Dario o Medo. 2. Ciro reinou 3 anos. E aí você tem a equivalência, 373 a 371 a.C. E é esse evento que os judeus regressam a Jerusalém, o segundo templo começa a ser construído. 3. Artaxerxes, Cambises, reinou de 1 a 2 anos no ano 370, ou seja, entre um ano para 2. Nesse tempo, o templo, a sua construção foi interrompida. 4. Assuero reinou 14 anos, dentro dos anos de 370 a 356 a.C. Foi esse período em que Ester foi escolhida como rainha, Ester e Dario dão suporte para os persas, e nós chegamos ao quinto, o reino persa, de 35 anos, que foi de 356 a 321 a.C., onde a reconstrução do templo foi retomado, o segundo templo foi dedicado, Esdras chega a Jerusalém, Neemias chega a Jerusalém, e Dario foi derrotado por Alexandre o Grande em 321 a.C. Então, viu aqui os registros que o calendário judaico, o Cederolan, ele dá para a história dos reis persas. Você viu ali que foi só 5, né? Mas vamos olhar realmente nos análises da história de verdade, da história que é registrada por gregos, romanos, pelo mundo, tá? Que marca os imperadores, a história dos imperadores. Vocês vão perceber que na lista de imperadores medo-persas eles repetem os nomes. Vários se chamam Dario, vários se chamam Xerxes, Artaxerxes, e é isso que confunde a mente de muita gente, ainda mais quando se tira da ordem dos reis os anos que vocês vão ver aqui agora. Então acompanhe bem aqui, que agora a gente vai entrar justamente na lista real. Em vez de 13 reis medo-persas, sobre um período de 207 anos, o Cederolan, que é o calendário judaico, lista só 5 reis ao longo de um período de 35 anos. A conta real dos reis medo-persas, uma verdadeira conta histórica, traz 13 monarcas medo-persas, ao invés de somente 5. Vou ser tão breve quanto possível, mas para uma leitura integral, você pode consultar James Ussher em Os Anais do Mundo, páginas de 117 a 234, você vai encontrar essas fontes lá. Tá? Volto a dizer, nós estamos trabalhando aqui com fontes históricas, tá? E arqueológicas. Então vamos lá, Dario o Medo, ou Ciaxares ou Ciaxares, reinou um ano, foi de 538 a 537 a.C. Depois o trono foi para seu genro Ciro.
Ciro ascendeu ao trono medo-persa em 537 a.C. 3. Artaxerxes Cambises, filho de Ciro, em 521 a.C. Dario é o quarto, também chamado de Artaxerxes, ou Grande Assuero. Começou seu reinado em 521 a.C. 5. Subiu ao trono persa Xerxes em 485 a.C. Artaxerxes, 6. Filho de Xerxes, aos 75 anos de idade. 7. Xerxes, filho de Artaxerxes, reinou um ano, que foi 425 a.C. E o oitavo, Secundianos, que foi o segundo filho de Artaxerxes, por ter morto seu irmão Xerxes, assumiu o trono em 424 a.C. Vocês estão vendo aí que Xerxes, Artaxerxes, Dário se repete várias vezes. É por isso que na história vai dizer Dário I, Dário II, Xerxes I, Artaxerxes II, por causa dessa repetição de nomes. O oitavo aqui, Secundianos, segundo filho de Artaxerxes, por ter morto seu irmão Xerxes, assumiu o trono em 424. Ocus, terceiro filho de Artaxerxes, que foi o nono imperador. O 10º, que foi Arsícas, filho de Ocus, também Dario, em 404 a.C., e mudou seu nome para Artaxerxes. 11. Ocus assumiu o nome de seu pai, Artaxerxes Ocus, em 361 a.C. 12. Arces foi dado ao subir ao trono em 338 a.C. 13. Dario reivindicou a coroa de parentes próximos, em 336 a.C. Este foi o monarca persa que foi derrotado por Alexandre o Grande em 331 a.C. Ao todo, 13 monarcas medo-persas reinou durante um período de 207 anos. Queridos, isso aqui não é invenção, isso aqui é dado histórico. Se você percebeu a diferença de 5 para 13, é muita coisa, né? Não é, pode passar assim pela história, quem não está interessado nisso. Mas é relevante, nós estamos falando de anos que poderiam estar sendo contados. Vocês vão ver isso no final, a conta que vai dar. Aonde é que a gente está na conta real? Como isso é importante? A grande questão é por que Yossi Ben Halafta, o rabino, né, o Rabi Yossi Ben Halafta, deixou de fora 154 anos da monarquia persa? O rabino Shimon Schwab admitiu o problema na página 188 do seu livro Cronologia Comparativa Judaica. Ele diz: ele deveria ter tido algum motivo possível e desconhecido. Tinha coberto até certo período histórico e, propositadamente, eliminou e reprimiu todos os registros históricos e de outro material inerentes a mesmos. Em caso afirmativo, qual poderiam ter sido as razões para tal procedimento? Nada menos que poderia ter se perguntado. Aqueles santos homens da verdade resolveram tentar esconder completamente fora de nossos anais um período de anos, para corrigir todos os dados e tabelas históricas a tal fabricação subsequente e cronológica que poderia escapar da atenção e ser notado por inúmeras gerações, mas só conhecido por alguns privilegiados e que estavam na obrigação de manter este segredo entre si. Schwab, o rabino Schwab e outros passaram a sugerir que eles poderiam ter alterado datas, a fim de confundir qualquer um que poderia tentar utilizar as profecias de Daniel para prever o tempo da vinda do próximo Messias ou até mesmo querer associar o Messias com qualquer outra pessoa, né? Ou seja, a característica messiânica a qualquer outra pessoa. Então, veja, nós estamos falando de dados e que é muito relevante tudo que nós estamos falando, né? Aqui, sobre o doutor Floyd Nolan Jones, né? Ou seja, a gente tem as fontes históricas aqui no livro de arquivo dele, né? Um material muito importante para aqueles que trabalham com pesquisa arqueológica histórica, e é por isso que eu estou falando para vocês que nós não estamos aqui de achismo, nós estamos trazendo fontes, tá, para vocês. Alguém pode até falar, alguém pode até discordar, mas nós estamos trazendo fontes para vocês. Isso aqui não é um pensamento meu, isso aqui não é achismo.
A verdade é que, algum tempo entre 135 a 160 depois de Cristo, o rabino Yossi Ben Halaf, aluno de Rabi Akiva e admirador de Bar Kokhba, mudou o calendário para que as 70 semanas de Daniel apontassem para Bar Kokhba como o Messias esperado, ao invés de Yeshua HaNatzri, ou seja, Jesus de Nazaré. Ele, assim fazendo, afastou deliberadamente gerações inteiras de judeus de Yeshua de Nazaré, que era e é o verdadeiro Messias de Israel. Queridos, que coisa especial tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Esse conteúdo realmente ele é muito relevante para o nosso conhecimento dos últimos dias, para tudo que está acontecendo agora nos últimos dias. Nós vamos à conclusão, e depois da conclusão a gente vai conversar um pouco mais, mas veja como nós vamos terminar aqui o nosso vídeo, nessa conclusão, e você vai ter um resumo de tudo que falamos aqui. Os autores do Seder Olam, do segundo século, podem ter iniciado a sua cronologia com boas intenções, mas seu trabalho se tornou uma cobertura desonesta das 70 semanas de Daniel e das 69 semanas de anos, das quais levariam até Yeshua, Jesus, como Messias de Israel. Para encurtar o período da monarquia persa de 207 anos para apenas 53 anos, fora além da simples ignorância, aqueles homens estavam determinados a ensinar que Yeshua ben Yosef não seria seriamente considerado como seu Messias. Bar Kokhba, certamente, se fez o Messias dos pobres. Os líderes de Israel permitiram que os rabinos reconhecessem este como Messias, mas que permitiu a dispersão de toda a população judaica para serem levados como escravos no mundo. A messianidade de Bar Kokhba deveria ter sido seriamente questionada se, depois que ele foi aceito, ele foi impotente para evitar a diáspora. Para isto, encurtar uma parte do período de anos, dos 13 reis da monarquia persa, que foi de 207 anos, apenas para o período de 5 reis em 53 anos, que vai além do simples ignorância. Aqueles homens estavam realmente determinados a mudar a história e que Yeshua não fosse considerado como Messias de Israel. Cortaram 154 anos do Império Medo-Persa, cortaram 60 anos no período de vida do pai de Abraham, Terah, cortaram mais 5 anos da vida de Abraham e 17 anos, dando um total de 236 anos cortados. 236 anos que faltam. E hoje nós estamos em 2024 da Era Comum, ou seja, no calendário hebraico, 5.784, que é o calendário que a gente tem falado todo o tempo aqui, o Seder Olam. E se a gente pega e faz uma pequena soma, né, diminuindo aí de 6.001, que é em 6.001 que vai completar o Shabat, que entra o 7º milênio, nós vamos ver que faltam 216 anos para chegar a 6.001, né, de 5.784 a 6.001. Esses 6.001 são anos depois de Adão pelo calendário judaico. Porém, se eles cortaram 236 anos, fica 236 mais 5.784. Nós agora, se a gente pega os 236 que foi tirado e a gente soma com o que temos agora, 5.784, estaria agora, nessa correção, nós já estaríamos em 6.020, aproximadamente. 6.020, já estaríamos no milênio. Então, o que significa isso, queridos? Que há ainda outra margem de erro. E tudo isso que a gente falou, de terem tirado anos, ainda há margem de erro na contagem do calendário. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que, na realidade, não faltam 216 para chegar ao grande Shabat, o grande milênio, falta menos. Nós estamos numa defasagem de 20 anos a mais, né? Que se a gente for somar 236 que tiraram, mais 5.784, que é o calendário atual, já estaremos em 6.020. Então, isso não confere, porque senão já estaríamos já no reino milenar. Então, estamos com uma outra defasagem de anos, ou seja, há ainda uma outra margem de erro, mas que mostra que nós estamos
às portas. Nós estamos às portas. Ou seja, há algum momento que não vai demorar, nós vamos entrar nessa última semana de Daniel. Eu estou muito atento com esse ano que vai vir agora. Né? Estou muito atento com o cenário mundial, os governos mundiais, estou muito com a paz no Oriente Médio, com tudo que ainda pode se transformar e se realizar agora no fim desses dias. Então, aqui fica esse vídeo como um despertamento para que você entenda que se for alterado o calendário hebraico, né, do decorrer dos anos, foi tirado 236 anos, e se você agora faz a soma desses 236, colocando eles onde eles foram tirados, a gente já estaria no milênio. Isso mostra que ainda há margem de erro. Então, isso quer dizer que os dias foram abreviados e nós já estamos muito, muito próximos do Mashiach chegar. Então, é despertamento para a nossa vida, é hora de despertar do sono, de se levantar e estar atento, buscando a Deus com sinceridade, porque a hora está chegando, o tempo está às portas. Nós estamos às portas, como se diz lá, Petar. Então, que o Eterno vos abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muita gente que havia pedido sobre ele, que abra o entendimento de vocês e desperte para entender que o tempo está findando. Estamos mais perto do que antes. Que o Eterno vos abençoe. Peço a você que não se esqueça aqui do seu like, se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam se despertar do sono desses últimos dias. Que o Eterno vos abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos.